Continuando com a nossa leitura do capítulo 10 do livro Saúde Integral do pastor Jorge Bisoni, vamos agora fazer o segundo vídeo com o subtítulo O que é saúde mental? Uma perspectiva humana e divina. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define saúde mental como a capacidade de enfrentarmos as tensões inevitáveis da vida, mantendo um equilíbrio emocional que nos permita viver com propósito e serenidade. É mais do que a ausência de transtornos, é a presença de paz, resiliência e clareza. Tal definição ressoa com o que a palavra nos ensina. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Mas os números nos confrontam com uma realidade urgente. Globalmente, mais de 70 milhões de pessoas convivem com transtornos mentais, segundo a Organização Mundial da Saúde 2022. A pandemia que atravessamos nos últimos anos fez esse número disparar, elevando a incidência desses transtornos em 28%. Um eco profundo das dores, perdas e incertezas que abalaram a humanidade. No Brasil, o cenário também é alarmante. Cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade ou depressão. De acordo com o Ministério da Saúde, 2024, desses mais de 60% dos casos estão ligados diretamente a esses dois gigantes emocionais que têm tentado dia após dia roubar a alegria, a força e a energia de tantos corações. A depressão, por sua vez, é considerada hoje a principal causa de incapacidade no mundo, afetando cerca de 280 milhões de vidas. Eu já vivi em meu próprio caminhar e no pastoreio o peso que essas lutas podem trazer. Talvez vocês também tenham sentido ou testemunhado isso, o cansaço que não explica, a tristeza que se instala sem convite, a ansiedade que sussurra dúvidas ao ouvido. Mas não estamos desamparados, definitivamente não. A saúde mental, assim como a saúde física, é algo que podemos cultivar, um terreno que Deus nos confiou para semearmos esperança e colhermos restauração. As raízes do desequilíbrio, entendendo os desafios. Para cuidarmos bem da nossa mente, precisamos primeiro compreender o que a fragiliza. O estresse crônico, por exemplo, é um inimigo silencioso. Estudos recentes publicados revelam que a exposição prolongada ao estresse pode elevar os níveis de cortisol em até 50%, comprometendo funções essenciais como a memória, o sono e até mesmo nossa capacidade de perceber a voz de Deus com clareza. Quando vivemos em estado constante de tensão, nosso corpo entra em modo de sobrevivência, mas a alma vai adoecendo em silêncio. Outra armadilha sorrateira é a solidão. Ela não escolhe idade, cargo ou título, mas atinge com força especial os que estão à frente, como ministros e líderes, muitas vezes sobrecarregados e sem com quem dividir os próprios fardos. Um estudo mostrou que a falta de conexão social aumenta em 33% o risco de depressão e eleva em 40% a percepção de isolamento. E isso não é apenas uma dor emocional, é uma vulnerabilidade. Pensar nas coisas do alto. A direção de Paulo para a nossa mente. Amados, enquanto buscamos ajuda e cuidamos de nossa saúde mental, somos chamados a alinhar nossos pensamentos com o que é eterno. Paulo, em sua sabedoria inspirada, nos exorta em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Que convite poderoso, meus irmãos. Ele nos diz que mesmo em meio às tormentas da mente, podemos erguer os olhos para os que transcendem nossas lutas. A glória de Cristo, a promessa da redenção, a certeza que somos mais que vencedores.
Eu já me vi em tantos momentos aprisionados por pensamentos terrenos, preocupações que pesam, receios que sussurram o coração, tentativas frustradas de carregar fardo sozinho. E sei que vocês também podem ter atravessado esses vales. Mas Paulo, com a sabedoria que o Espírito lhe deu, nos traz uma verdade que liberta, como está escrito em Filipenses 3, verso 20. Pois a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Logo, precisamos ouvir e praticar a palavra que diz o em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensar nas coisas do alto, meus irmãos, não significa fechar os olhos para as nossas fraquezas ou fingir que elas não existem, mas usufruir do que está escrito em Romanos 8:26 sobre a intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É submeter essas fragilidades à luz da eternidade, onde ganha um novo sentido. Quando eu volto meu olhar para o sacrifício de Jesus Cristo, naquela cruz, penso, aquele sacrifício que me redimiu, uau! Por meio da ressurreição que me garante vitória, para o amor insondável de Deus que me sustenta, minha alma encontra um norte, uma bússola que me guia. E vocês, o que tem colocado diante dos seus olhos? Eu vos convido e me coloco ao vosso lado, para que juntos escolhamos o que edifica, o que renova, o que nos eleva à presença do nosso Salvador. Com base nisso, nesse olhar elevado, nessa escolha consciente de colocar Cristo no centro, também precisamos vencer a preocupação e a ansiedade em Cristo Jesus. A palavra de Deus é clara e direta sobre isso. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, está escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse verbo lançar carrega em si uma ação intencional, não passiva. É um movimento de entrega consciente, uma decisão espiritual e emocional de entregar aquilo que nos corrói por dentro nas mãos daquele que tem zelo, amor e propósito para conosco. Não é um simples deixar de lado, é um confiar absoluto. O versículo anterior, em 1 Pedro 5,6, nos dá o caminho. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ou seja, o coração ansioso é muitas vezes fruto de um coração que ainda quer controlar tudo, mas ao nos humilharmos diante do Senhor, reconhecemos que Ele está no controle e que no tempo certo tudo se alinha à sua perfeita vontade. Da mesma forma, Filipenses 4,6 reforça esse ensino com exortação e promessa. Não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Outras traduções ampliam ainda mais essa verdade, dizendo: não se preocupem com nada, não tenham medo de coisa alguma, não carreguem fardos que não são seus. A preocupação constante nos torna improdutivos e essa palavra tem peso. A raiz de improdutividade vem da incapacidade de produzir frutos, de gerar vida, de avançar. E um coração que vive ocupado com o amanhã se torna estéril no hoje. A mente sobrecarregada pela ansiedade é uma mente travada, incapaz de ouvir a Deus com clareza, de amar o próximo com profundidade e de avançar com propósito. Nos Estados Unidos, por exemplo, a depressão e a ansiedade movimentam uma história multibilionária. Segundo os dados recentes, mais de 21 milhões de adultos norte-americanos enfrentam episódios depressivos maiores de todos os anos. No Brasil,
Segundo o Ministério da Saúde 2024, são mais de 27 milhões de pessoas vivendo com ansiedade ou depressão. A OMS, por sua vez, aponta que a depressão é a principal causa de incapacidade no mundo, afetando mais de 280 milhões de pessoas. E mesmo com todos esses números e recursos, a sociedade continua afundada em angústia, medo e desespero. A verdade é que precisamos reaprender o que a Bíblia já nos dizia há milênios: Deus cuida de nós. O termo depressão pode não estar escrito literalmente nas Escrituras, mas os sintomas estão ali descritos com exatidão. Em Isaías 61, verso 3, a profecia messiânica nos entrega uma promessa restauradora: e ordenar aos que choram em Sião que se lhe dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Esse espírito angustiado é, em essência, o reflexo do que hoje chamamos de depressão. É o remédio bíblico e o remédio bíblico continua sendo o mesmo: louvor, adoração, entrega e ações de graça. A veste de louvor não é um enfeite superficial, ela cobre, aquece, protege e principalmente transforma. A raiz hebraica desse termo está ligada à ideia de envolvimento total com alguém que se reveste de uma nova identidade. E assim vemos que o que Paulo ensinou aos Filipenses se conecta diretamente com Isaías. A resposta à inquietação da alma está na oração acompanhada de gratidão. Não uma gratidão passiva, mas ativa, cheia de fé, que nos posiciona no centro da vontade de Deus. Essa verdade precisa nos confrontar e transformar. Ansiedade, preocupação, espírito angustiado, tudo isso precisa ser lançado aos pés daquele que nos prometeu cuidado, restauração e vida plena. Porque não fomos chamados para viver à sombra do medo, mas para refletir a glória do Deus vivo. Ele cuida de nós e esse cuidado é suficiente. Como um exemplo prático disso, dessa necessidade de não andarmos ansiosos, pense em quantas vezes você deitou na sua cama e a sua mente simplesmente não desligou. Você está ali, fisicamente presente, tentando descansar, mas internamente tentando resolver o dia seguinte. Preocupações com trabalho, com pessoas, com prazo, com o futuro. E enquanto isso, o seu corpo continua acordado em alerta, tenso. A mente gira, repassa 1000 cenários e o descanso não vem. Mas a sua cama não é lugar para resolver os problemas do amanhã. A sua cama é o lugar para confiar, para entregar, para descansar. Durma apenas, durma. Entregue o seu dia, entregue o dia seguinte, entregue tudo ao Senhor. E quando você acordar cheio de vigor e fortalecido pela graça renovada do novo dia, então sim, encare com coragem o que for necessário. Não antes, não durante a madrugada, porque o Senhor nos ensina, é muito mais profundo do que técnicas de relaxamento. É um estilo de vida fundamentado na confiança. Como está escrito em Salmo 4:8, em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor, só tu, me fazes viver em segurança. Em Salmos 3, verso 5, eu me deito e durmo tranquilo e acordo porque o Senhor me sustenta. É isso. Deite em paz. Levante-se pronto. O sono é um presente divino. É uma expressão da nossa dependência. Enquanto dormimos, Deus continua sendo Deus. Nada escapa ao seu controle. E ao acordarmos, o que temos não é um dia a ser temido, mas uma nova chance de vivê-lo com sabedoria, sob a direção dele, com a mente descansada e o corpo pronto para encarar os desafios. Essa é a verdadeira saúde mental. Não a ausência de problemas, mas a presença constante da confiança no Deus que cuida de nós até mesmo enquanto dormimos. Colocar diante dos olhos do que nos traz esperança o exemplo de Neemias. E por falar em erguer os olhos,
Permitam-me trazer à memória o exemplo de Neemias, um homem que nos ensina a força de fixarmos o olhar no que nos dá esperança. No contexto de sua história, Neemias capítulo 1 e o verso 2, aliás, capítulo 1 e o 2, ele era copeiro do rei persa Artaxerxes, vivendo em Suzã, quando recebeu a notícia devastadora de que Jerusalém, a cidade de seus pais, estava em ruínas, com os muros derrubados e o povo desamparado. Diante dessa dor, Neemias poderia ter se afundado em desespero e de fato ele chorou e jejuou. Neemias 1:4. Mas ele não parou aí. Ele colocou diante de si a esperança, orou ao Deus do céu, lembrou-se das promessas divinas e agiu com fé, pedindo ao rei permissão para reconstruir os muros. Neemias capítulo 2, do verso 4 ao 8. Nós também enfrentamos nossos próprios muros caídos, momentos de exaustão, ansiedade ou dúvida. Mas, como Neemias, somos chamados a trazer à memória o que nos dá esperança, como diz Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele olhou para a fidelidade de Deus e o Senhor o capacitou a liderar uma restauração que parecia impossível, mesmo sob oposição. Neemias 4:6. Eu vos pergunto e me pergunto, o que temos colocado diante dos nossos olhos? As ruínas ou a promessa? Que possamos escolher como Neemias, fixar o olhar no que nos levanta. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.